Hoje eu quero te contar uma história. Estamos aqui de novo para mais uma história. Seja bem-vinda, dona Deuswitch. Bom vê-la aqui. Primeiro, nosso pastor está viajando. Ele foi uma missão com o irmão dele. Ele foi participar daquele Legendários. Não sei se você já ouviu falar por aí, né? Tá dando o que falar nas redes sociais. Mas eu sou partidário, o meu partido você só pode falar de alguma coisa quando você conhece. Você falar daquilo que você desconhece é difícil. Por isso que muitas vezes as pessoas falam mal de Deus. Por quê? Porque elas não conhecem a Deus. E ele foi enfrentar essa missão, foi lá para o meio da selva, né? Com o irmão dele. Eu quero dar uma boa notícia para você hoje, dizer que o meu cunhado entregou a vida para Jesus ontem. Entendeu? Mais de 130 homens ontem entregaram a vida para Jesus. Foram 500 homens, mais de 500, muitos deles convertidos já, né? E eu soube hoje que 30 já se batizaram. 30 já se batizaram, 130 já entregaram a vida para Jesus. E muitas coisas o Senhor vai fazer ainda, amém? Glória a Deus, eu me alegro, né? Que surjam mais esses movimentos, essas estratégias para resgatar os nossos homens, assim como as nossas mulheres, mas nós sabemos que o homem tem um papel importantíssimo na sociedade, na família, e sabemos que o inimigo vem tentando tirar esse papel, né? Não é de hoje, e esses movimentos, essas estratégias, elas surgem, né? Eu creio como um direcionamento do Senhor para que essa hombridade, para que o homem realmente assuma o seu lugar. Eu conheço tantas mulheres cansadas. Isso eu posso falar porque eu conheço, porque ocupam papéis que não são delas, homens omissos, né? E esse movimento vem para pegar os homens e dizer assim: você precisa assumir um papel que é seu, não é da sua mulher. Deus escolheu você para liderar a sua família. E enquanto esses homens se omitem, a família sofre, os filhos sofrem e a sociedade perde e a igreja também perde, porque o Senhor disse que o homem é o cabeça da mulher e ele é o cabeça, Cristo é o cabeça do homem, amém? Então há uma ordem. Então eu estou muito feliz. Eu não acredito que isso é o que muda toda a sua história. Muito pelo contrário, isso é só o primeiro passo, é só uma estratégia, é só uma atmosfera para que você quebrante o seu coração e seja ali alcançado pelo Senhor. O que de fato vai mudar a sua história são as escolhas que você faz todos os dias. As escolhas que nós fazemos todos os dias, essas sim, mudam a nossa história, amém? E eu já disse aqui que eu sou uma contadora de histórias. E hoje eu quero te contar uma história, eu não sei se você conhece essa história, mas eu quero começar te falando que tem 2 personagens na Bíblia, fora Jesus, claro, que se eu tivesse a oportunidade de escolher para sentar à mesa e tomar um café, seriam esses 2 personagens. Essa história, essa personagem está incluída nela. O primeiro personagem seria José. Eu amo a história de José. Se você não conhece a história de José, você precisa abrir a sua Bíblia e ler a história de José, porque é incrível, né? José conta a história de como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Resumindo, a história de José é exatamente isso, né? Você vê que muitas coisas ruins acontecem na vida de José, mas nada mais, nada menos do que era simplesmente o plano do Senhor para a vida dele. E nesse desenrolar de mágoas, de ressentimentos, né, de feridas, ele aprende a não guardar isso dentro do coração dele. Aprende que toda ferida que causaram nele era o Senhor tratando ele, para que quando a promessa dele chegasse, para que quando o Senhor de fato ele assumisse aquilo que o Senhor tivesse para ele, o coração dele estivesse preparado. Então
Sempre há um processo. E às vezes esse processo tem feridas, tem mágoas, tem ressentimentos. E eu amo a história de José porque ele tipifica Cristo, né? Ele é um tipo de Cristo. Você vê que ele meio que aparece na história de eu não fiz nada, né? E acaba passando por tantas coisas ruins. E na verdade é isso, mas no final a vontade do Senhor prevalece sobre a vida dele como sempre. A outra história é essa que eu quero te contar hoje. Só que essa história, ela mexe comigo. Ela me intriga, ela me constrange, ela me confronta, ela me leva para um lugar de reflexão profunda, porque mexe com as minhas emoções. Eu diria, mexe com as minhas entranhas. É uma história muito, pelo menos ao meu ponto de vista, muito difícil de imaginar vivê-la. É a história da mulher sunamita. Eu não sei se você conhece a história da mulher sunamita, eu vou te contar agora, mas essa história realmente é uma história impactante para mim, porque ela fala muito sobre fé. E não tem como eu e você, que andamos com Jesus, aceitamos Jesus, confessamos Jesus, ter uma vida sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Se eu te perguntar hoje, você sabe me responder o que é viver pela fé? Quero que você pense na sua mente aí, o que é viver pela fé? Se for uma resposta rápida, o que você me diria o que é viver pela fé? Essa mulher, ela é uma mulher que viveu pela fé. E viver pela fé é você acreditar, você ter convicção que vai acontecer o que Deus disse que ia acontecer, independente das circunstâncias. Mas é muito fácil a gente falar quando nós não estamos com o diagnóstico de uma doença incurável nas nossas mãos. É muito fácil falar de fé, e o justo vive pela fé, que a fé traz à existência aquilo que não existe. E de fato todas essas coisas, e Jesus vem para nos ensinar isso, mas é muito fácil falar de fé até você estar num posicionamento onde você depende totalmente dela. E essa mulher passou por isso. Ela passou por uma situação que ela dependeu exclusivamente da fé dela. Exclusivamente da fé dela. E hoje eu quero aprender com você como ela agiu, o que ela fez, para que nós também possamos ser desafiados a treinar a nossa fé, a aumentar a nossa fé e a viver pela fé, porque foi para isso que nós fomos chamados, amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Eu quero que você acompanhe, nem que seja no seu aplicativo. Quero que você leia com os seus olhinhos. Quem já brincou da brincadeira? O que você vê com os seus olhinhos, né? Eu quero que você leia com os seus olhos. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Eu sempre falei para o Senhor, para mim essa história não precisaria estar na Bíblia. O Senhor poderia ter tirado, Ele nunca tirou. Eu não sei porquê. Na verdade, eu sei porquê. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. É um pouquinho grande, mas eu quero que você tenha atenção, que você preste atenção no que nós vamos ler. E eu quero te pedir também para que você imagine. Deus nos deu a imaginação, para que enquanto você lê, você vá lá naquele lugar onde está sendo contada essa história e você se coloque no lugar daquela mulher. Você se imagine dentro daquela história o que está acontecendo. A Bíblia diz assim, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela preparava para ele uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus.
Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele irá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela se está tudo bem. Se está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho. Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do meu Senhor e por tua vida, que se ficares, eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu.
Amém? Uau! Uau! Uau, perder um filho? Uau, você segurar um filho nos seus braços e vê-lo morrer nos seus braços? Que sensação, né? Tem mães, inclusive, e pais aqui dentro da igreja que já passaram por isso, de ver os seus filhos morrerem em suas mãos. Que sensação mais dolorosa. E quando eu disse para você que essa é uma das histórias que eu falei, Senhor, eu poderia não estar aqui, porque quem é pai sabe, né? Ou imagina. Espero que você só imagine, porque a ordem natural é que os filhos enterrem os seus pais, a dor de perder um filho, né? Nós imaginamos. Quem de fato já passou por isso sabe o quanto que é devastador e doloroso. Mas o que me chama a atenção, além de, claro, da morte do menino, é a reação dessa moça. É a reação dessa mulher. E ela me constrange. Porque que pai e que mãe aqui teria o seu filho ou filha morto em seus braços, colocaria ele em cima de uma cama, deixaria ele lá, trancaria a porta e falaria, quando saísse daquele lugar, está tudo bem. Eu não consigo imaginar, eu revisito essa história milhares e milhares e milhares de vezes quando eu a leio e eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa. Eu só me imagino correndo de um lado para o outro, batendo na porta dos outros, gritando, pedindo ajuda, enfim, colocando dentro do carro, correndo para dentro do hospital, fazendo qualquer coisa, menos falando, está tudo bem. Eu nunca me imagino isso. Mas essa mulher, ela fez isso. Ela nos mostra o que de fato é você andar, não pelas circunstâncias, não por aquilo que você está vendo, mas por uma promessa. Deus fez uma promessa para ela. Ela era estéril. E eu não sei se você espera um milagre, eu não sei se você tem um sonho, eu não sei se você tem uma promessa de Deus, se não tem, deveria ter. Se hoje você é uma pessoa que anda sem promessas de Deus, eu quero te desafiar a buscá-las, porque elas são suas, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, amém? Então que você possa ser um homem e uma mulher que ande debaixo de uma promessa, que ande guiado por aquilo que o Senhor tem falado para você. Então, quando Deus nos faz uma promessa, seria incrível se a partir do momento que Ele nos promete algo, automaticamente aquilo virasse realidade. Seria incrível, mas eu e você precisamos passar por um processo para de fato estarmos prontos para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Deus fez uma promessa para essa mulher era uma mulher estéril. E hoje eu quero dividir com você algumas coisas dessa história que fazem também com que ela também chame a atenção de Deus para ela. Porque às vezes nós temos a falsa sensação, ou talvez a falsa convicção de que Deus faz tudo sozinho. Não, Deus é Deus, Deus faz, Ele prometeu, Ele vai fazer. Sabe, mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu não sei se você sabe que crer é um verbo, e todo verbo exige o quê? Uma ação. Não tem verbo sem ação. Crê, eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos. Todo verbo exige uma ação. Crer é um verbo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então eu preciso crer, eu preciso ter uma ação. Existe a minha responsabilidade, existe a minha parte no milagre. E às vezes nós ficamos esperando milagres de Deus. Senhor, abre essa porta. Pai, faz isso para mim. Você vai diante do Senhor e você pede, Senhor, transforma essa situação dentro da minha casa. Eu não sei qual é o milagre, eu não sei qual é o desejo, qual é o sonho que você tem, mas eu sei que eu e você precisamos entender que existe uma responsabilidade que é nossa para que isso aconteça. Você não pode esperar que Deus faça tudo sozinho.
Ah, mas ele é Deus, ele é, mas ele escolheu trabalhar junto com você. Eu gosto quando essa mulher chega aos pés de Eliseu e ela começa a chorar e o servo vai tirar ela. Ele diz, não tira, que ela está angustiada, ela está triste, ela está desesperada. Mas Deus não me mostrou o que está acontecendo. Deus poderia ter falado para ela antes de ela chegar. Contamos a história de Jeroboão aqui, que antes de a mulher chegar na casa de Jeroboão, antes da mulher chegar na casa do profeta, a mulher de Jeroboão, o profeta já sabia, ela estava toda fantasiada, toda disfarçada, e o profeta já sabia porque Deus tinha falado para ele. Então as formas que Deus age com cada um de nós é pessoal. Não adianta você olhar para o milagre do outro e dizer, eu vou fazer o que o outro fez, porque comigo vai acontecer da mesma forma. Não é assim. Sabe por que é pessoal? Porque o relacionamento com Deus é pessoal. E às vezes a gente fica olhando o testemunho das outras pessoas e isso é incrível. E Deus quer fazer na sua vida para que você seja mais um desses que vai testemunhar. Para que você fortaleça a fé das outras pessoas. Mas eu quero te falar que nem sempre aquilo que deu certo pro fulano vai dar certo para você. Nem sempre aquilo que o Senhor espera do fulano é aquilo que Ele espera de você. Sabe? E aí às vezes, ao invés de a gente fazer aquilo que precisa ser feito, a nossa parte, a gente fica com artimanhas humanas tentando manipular Deus. Não vai dar certo. Não dá certo. E é por isso que muitas vezes existe o tempo de Deus e existe o tempo que nós atrasamos para que aquilo aconteça. Nós podemos ver isso claramente na Bíblia. Existia o tempo de Deus, era quantos dias? 40 dias. E o tempo que o povo atrasou foi quanto tempo? 40 anos. Existe o tempo de Deus e existe o tempo que você atrasa aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então você precisa entender que há uma responsabilidade sua, há uma ação sua. E a primeira coisa que eu vejo essa mulher fazendo é sendo generosa. Primeiro, ela tem discernimento espiritual. Ela é uma mulher que anda com o Senhor. Ei, não adianta você querer viver os milagres de Deus e ser um homem e uma mulher que não anda com o Senhor. Não adianta você querer ver o extraordinário se você não cumpre nem o ordinário. Mas você quer viver o extraordinário e você não está cumprindo nem o ordinário. Você se alimenta espiritualmente de domingo a domingo. Mas você quer ver o mover de Deus, o agir de Deus. Muitas vezes nós chegamos aqui na igreja, irmãos, frios. Sabe por quê? Não é porque o louvor não está bom. Não é porque a música está ruim, porque errou o tom, desafinou. Não. É porque a sua semana foi fria. É porque você não buscou o Senhor, porque você não deu para Deus o que era de Deus. Então você chega aqui e você não tem o que derramar. Mas eu quero te desafiar. Passa a semana toda buscando o Senhor, se derramando diante da presença dEle. Eu quero ver você chegar aqui nesse domingo para você ver como é que vai ser para você. Eu quero fazer esse desafio para você. Sabe? Então aquela mulher é uma mulher que tem discernimento espiritual, ela tem intimidade com Deus, ela olha para Eliseu, ela diz, eis aí um homem de Deus. Eis aí um homem santo de Deus. Marido, vamos construir um quartinho para ele aqui em casa. Pega os tijolos, pega a areia, pega seixo, vamos construir aqui. Porque todas as vezes que ele vier em Sunem, sabe onde que ele vai ficar? Na nossa casa. O que você está fazendo para atrair a presença de Deus para dentro da sua casa? O que você está fazendo? Qual é o altar que você está construindo para Ele? Qual é o tijolinho que você está levantando para dentro da sua casa e dizendo assim, ó, Ei, a presença de Deus aqui, ó, nessa rua aqui, nesse bairro aqui, ó, é na minha casa. O que você está fazendo? Porque aquela mulher soube distinguir.
Ela soube discernir, dizer assim, ó, epa, vou construir um quartinho. Eu duvido, meus irmãos, se quando aquela mulher construiu aquele quarto, será que passou pela cabeça dela? Vai me dar um filho? Será que passou? Sabe? Generosidade é coisa, é ação, é atitude que precisa ser desenvolvido em nós. Generosidade é nós tirarmos os olhos dos nossos problemas, porque aquela mulher poderia ter ficado uma mulher amarga, mas não, ela soube identificar, eis ali um homem de Deus. Sabe esse Deus que talvez eu já tenha orado muito por ele todo esse tempo? Eu sou rica. A Bíblia diz que ela era rica. Quanto ela já deve ter tentado engravidar? Não naquela época? Quantos procedimentos, quantas coisas ela deve ter feito. Ah, vai lá na tia fulana de tal, eu vou. Faz isso daqui, tal, eu vou. Tem que pagar o médico, o melhor médico, eu vou. Eu tenho dinheiro, nada. Ela continuou estéril. Ela continuava estéril, sabe? E aí eu fico pensando, será que ela pensou, vou construir esse quarto aqui porque esse homem vai me lançar uma promessa que eu vou ficar grávida? Sabe o que isso me ensina? Que aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós temos que fazer sem interesse. Entenda algo, nada que você vai fazer para o Senhor vai ficar de graça. Isso não sou eu que estou falando, é o Senhor que fala na palavra dele. E tudo aquilo que fizerem para Ele, por Ele vai ter recompensa. Então nada do que você faz para o Senhor, a Bíblia diz que Jesus disse, aquele que faz a cada um desses meus pequeninos, a mim faz. A mim faz. Então nada do que você faz para o Senhor vai ficar de graça, mas pare de ter um coração interesseiro. Eu vou fazer isso daqui por essa pessoa porque ela tem isso daqui para me dar. Eu vou fazer isso daqui por fulano porque eu vou ganhar bem aqui. Não. Tenha um coração generoso. Esteja com os olhos, sabe o quê? E atenção naquilo do outro que você pode ajudar. Se Deus tem dado condição para você ajudar, Carla, mas assim, eu só tenho 2, eu só tenho 3, então você pode dividir 1. Eu lembro, o Renzo sempre foi um homem muito generoso. E eu não tinha isso, né? Não tinha muito esse negócio de ter generosidade, essas coisas era algo que eu de fato não aprendi. Então meu marido, ele é assim. Chegou alguém aí, Renzo, tá todo mundo aqui, eu trouxe aqui para ti, ó. Aí dá assim como já aconteceu, 2, 3 queijos para ele. Aí ele já chega aqui, meus irmãos, vamos comer aqui os queijos. Meu Deus, ele não guarda nenhum lá para nossa casa, né? Que aí eu falo assim, vou tirar um, vou dividir os outros. Ele não, vamos comer, todo mundo aqui, não sei o quê. Sabe? Ele já fez eu fazer cada coisa, mas ele me ensinou, irmão. Porque quando você anda com pessoas generosas, você é constrangido e você começa a querer ser igual e falar, cara, eu tô errado, eu preciso melhorar. Quantas vezes, né, o Cauã, gente com pizza dentro do carro, que ele já estava pensando em comer no café da manhã, a gente chegava na guarita do condomínio, dá a pizza pro rapaz e o refrigerante, Cauã. Chega as lágrimas e ele é assim, ele tem um coração generoso. Sabe o que eu aprendi olhando para a vida dele? Nunca nos faltou. Nunca nos faltou. Nos piores momentos, irmãos, tinha vezes que ele falava assim, amor, vamos orar. Eu falava, vamos, porque vamos orar. Minha irmã passava assim, já quase na hora do almoço, ele me mandava uma foto da mesa do trabalho dele. Esse monte de dinheiro. Que isso, amor? Nem acredita. O fulano que eu emprestei um dinheiro, sei lá quando ele veio me pagar hoje. Ele emprestava dinheiro que eu nem sabia, minha irmã. Ele ajuda a pessoa que eu nem sei. Eu falo, meu amor. Aí teve um dia que eu estava tão chateada com ele, porque ele tinha dado um negócio e eu não queria que ele tivesse feito.
Porque a gente já estava apertado. E ele foi lá e foi fazer. E fez contra a minha vontade. E eu virei para ele e falei assim, meu Deus, a minha vida vai ser sempre assim. Se a gente tiver 2 pães, você vai dar 1. Calma, amor, eu vou dar meio dos 2 que a gente tiver. Ele tem esse coração livre, aberto, generoso, sabe? Ele sempre teve esse coração e eu não, mas eu tenho aprendido de verdade que tudo aquilo que você não retém, o Senhor pode confiar para você para te dar mais. Tudo aquilo que você distribui, que você abençoa, Ele olha para você e diz assim, eis uma pessoa que eu posso confiar. E eu não estou aqui falando que você tem que deixar a sua família numa situação de urgência, numa situação de coisa e ir dar para o outro. Não, porque eu tenho que dividir. Não, não é isso. Eu estou aqui te falando que Deus precisa olhar para você e ver que você tem um coração generoso. Ele precisa olhar para você e ver que você quer fazer. Não é porque você está esperando algo em troca, mas é porque você quer dividir, porque você entende que isso é o certo a fazer e que quanto mais você divide, mais você ganha. Mas nós somos ruins, então nós retemos. Nós temos medo. Eu não vou dar porque senão vai acabar. Eu não vou dividir porque senão vai faltar. Não deixa ninguém saber, não deixa ninguém saber. Sabe? Até as nossas alegrias, irmãos, as nossas vitórias, a gente às vezes não quer compartilhar com as pessoas para não ficarem de olho gordo. Que negócio, que crente de olho gordo o quê, meu irmão? Não, não conta não, que é para ninguém. Aí eu estava discipulando uma moça e eu falei para ela, você precisa honrar seu marido. Você precisa, ele gosta de declarações em público, que você o honre, você fale dele. Ela, mas não vou ficar fazendo propaganda dele não. Vai não, minha irmã. Você não vai não. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te deu, ninguém toca. Seja uma mulher posicionada. Honre seu marido, fale o quanto que ele é bom para você. Pode falar, não fica... A mulher fala, não vou não, porque vai levantar os olhos das outras. Que olhos das outras o quê, minha irmã? Do mesmo jeito que ela levantar os olhos, tu faz ela baixar. Minha irmã, esse aqui foi Deus que me deu, vá procurar outro. Entendeu? Sabe? São pequenas coisas que nós não conseguimos reter com medo. Ei, Deus não nos chamou para ter medo. Ele nos chamou para andar em liberdade, para sermos pessoas generosas, livres. Ei, eu posso contar contigo? Eu posso te entregar ou você vai reter? E eu não estou falando de dinheiro, do que você tem, só isso não. Estou falando que Deus te dá um conhecimento, Deus está fazendo uma obra na tua vida, Deus está restaurando a tua família. Sabe o que você faz? Só minha famíliazinha aqui. Ninguém. Aí, ninguém entra. Não. Esse churrasco é só pra gente. É não? Ninguém entra, ninguém vem. Não conta pra ninguém. E até espiritualmente você está crescendo. E você, não, só minha família. A gente está crescendo. O Senhor está prosperando, o Senhor está abençoando. Você não vai cuidar de uma pessoa, meu irmão. Você não chamou uma pessoa para derramar de Deus, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na vida dele. Chegar e falar, meu irmão, vem cá, vou pegar na tua mão, vou te ensinar, vou compartilhar contigo aquilo que eu estou aprendendo na palavra, a gente vai crescer junto. Mas não, você retém. Não seja um homem e uma mulher que retém nada. Não retenha conhecimento. Tem gente, é sério isso. Tu me dá aquela receita, dou não. Uma receita. Não dou não, porque é de família. Oh, meu Deus, Senhor. Uma receita. Por que você acha que não dá, irmãos? Medo de você fazer melhor e você ser elogiado. Meu irmão, pare com isso. Não, meu irmão. Ensine. Ei, o professor tem que desejar que o aluno seja melhor do que ele. Ensine. Você sabe desenvolver o JWL? Ensine as pessoas que não sabem. Sente a pessoa. Ensine.
Não retenha nem conhecimento. Deixa Deus olhar para você e ver que Ele pode colocar as coisas nas suas mãos. Sabedoria, conhecimento, dinheiro. O que quer que Ele coloque na sua mão, você vai compartilhar. Não faça isso. Então essa mulher, ela não hesitou, ela foi lá, ela viu a necessidade, ela falou: esse profeta sempre vem aqui, discernimento espiritual. O que você está falando, Carla? Que eu tenho que saber naquilo que eu vou investir. Eu também não posso sair investindo em qualquer coisa. Não, meu irmão, aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus, aí quer, eu vou estender a mão, vou levantar. Porque quer. Meu irmão, eu vou pagar esse curso por fulano, porque ele quer, então eu vou financiar. Eu vou fazer isso aqui, porque, ó, tá vendo? Quer estudar, uma mulher de Deus. Então ela teve discernimento espiritual. Eis aí um homem santo, vamos construir um quarto para ele aqui na nossa casa. E olha onde a generosidade daquela mulher a levou, na realização do milagre dela. Quando você é generoso, irmãos, o Senhor faz coisas na sua vida que você nem imagina. Aí aquela mulher colocou aquele profeta dentro da casa dela, e aí a Bíblia conta que ele fala e diz assim: o que eu posso fazer por ela? Enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está olhando para você e está dizendo assim: o que eu posso fazer por ele? O que eu posso fazer por ele? Aí aquela mulher chega e está lá, e o Eliseu: o que eu posso fazer por ela? Chama ela. Aí Geazi vai lá, chama a mulher. Aí ele diz bem assim: você tem sido muito bondosa, você teve todo esse trabalho. Gente, isso é o Senhor purinho. É o Senhor nos mostrando como Ele olha, como Ele vê. Você teve todo esse trabalho, muito generosa. O que eu posso fazer com você? Você quer que eu fale com o rei ao seu respeito? Você quer que eu fale com o comandante ao seu respeito do exército? Não, meu Senhor. Tá tudo bem. Eu tô ótima aqui no meu povo. Tá tudo bem. Se ela fosse uma mulher interesseira, senta aqui. Deixa eu te dar a minha lista. Entendeu? Mas não, ela falou: não, tá tudo bem. Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe aquilo que grita dentro do seu coração, aquilo que ninguém vê, aquele sonho apagado, aquela promessa, aquela tentativa que você já tentou várias vezes, você quis pela força do seu braço e até hoje não aconteceu. Ele sabe. Aí a Bíblia diz que ela vai, mas aí ele fala: Geazi, o que eu posso fazer por ela? Tem tudo, né? É rica, é não sei o quê. Aí Geazi falou assim: olha, ela não tem um filho. Ela não tem filho, o marido dela já é idoso. O que você está falando, Carla? Que às vezes a gente pensa que o ápice da felicidade é a gente ser rico, não é não? Nós sermos ricos. Porque venhamos e convenhamos, não sejamos hipócritas. Dinheiro é bom. Você gasta, você compra as coisas, você usufrui. Só que de fato, ele não é o mais importante. Ele é bom, mas ele não é o mais importante. E ele é perigosíssimo quando ele ocupa um lugar que não é dele. Aí ele é muito ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então aquela mulher era rica, né? Mas eu quero te falar, você pode ter tudo, você pode estar conseguindo conquistar tudo, estar na melhor fase da sua vida. Sempre tem algo no seu coração que você deseja, que ainda não aconteceu. E eu quero te falar que isso daí só quem pode fazer é Jesus. E aí ele diz: olha, ela não tem um filho. Ele então manda chamar ela. E aí chega com ela e diz assim: ano que vem você vai estar segurando uma criança no colo. E eu imagino ela: meu Deus, já tentei tantos procedimentos. Meu Deus, eu já tentei tanta coisa. Eu já orei tanto, eu já fiz tantas campanhas de oração. Eu já pedi tanto, eu já fiz tantos votos. Nunca aconteceu, Pai. E esse homem aqui, que história é essa? Que conversa é essa? Tá falando que ano que vem eu vou estar com uma criança no colo. Ela diz: não faça isso. Não me dê falsas esperanças. Não faça isso. Ano que vem você vai estar com seus filhos nos braços. E ano que vem ela está com a criança dela nos braços. Sabe por quê, irmãos? Deus cumpre o que promete.
Se é Deus que prometeu para você, às vezes ele não determina o tempo. É que a gente queria se tivesse escrito tudo direitinho, né? Tal dia, o ano, no mês, na hora. É pra gente só... não, ainda não tá perto, vai. Mas Deus, ele não determina o tempo. Porque lembra sempre que você está sendo provado naquilo que ele te prometeu. Mas quando ele te promete, quando a promessa vem dele, ele cumpre. Ele cumpre, assim como Eliseu falou, ano que vem. Ele especificou o tempo. Ano que vem aquela mulher estava com o filho dela no colo. E aí a Bíblia conta que estava tudo muito lindo, tudo bem. Eu imagino ela, meu Deus, nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. Está vivendo o melhor momento da vida dela, tudo. O menino morre. Peraí, Senhor, que história é essa? Não foi o Senhor que me prometeu? Não foi o Senhor que disse que ia fazer? Eu nem te pedi. Eu nem fui te pedir. E o Senhor me prometeu. Ei, eu quero te falar algo. Abra sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55, verso 8. Abra sua Bíblia e leia o que o Senhor fala para você hoje. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que você está querendo falar, Carla? Eu estou querendo te dizer que você pode chegar no ápice do seu pensamento daquilo que é bom para você. Você nunca, de fato, vai acompanhar os pensamentos que o Senhor tem para a sua vida. Os caminhos que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem nos desafiado a ter ousadia a sonhar. Hoje é difícil você encontrar pessoas que sonham, que têm muitos sonhos. A maioria dessas pessoas não sonham muito. A maioria dessas pessoas tem os seus sonhos limitados, porque os sonhos confrontam a fé. Então você olha para os seus sonhos e você diz, isso é muito grande para mim, nunca vai acontecer. Ontem nós estávamos aqui na aula de educação financeira, o irmão começou a colocar a planilha das dívidas. Eu falei, meu Deus, 60 anos eu vou viver, depois 70 anos, meu Deus, acho que eu vou viver 80 anos agora os meus sonhos. Por quê? Porque nós olhamos para as circunstâncias. E esse é o convite do Evangelho, de nós andarmos acima das circunstâncias. Não é andarmos olhando para as circunstâncias e acima das circunstâncias, porque se eu olhar para a minha realidade, eu nunca vou viver isso aqui, porque o Senhor está falando, os meus pensamentos, Mira Carla, eles são muito maiores, muito mais altos do que os teus pensamentos. Os meus caminhos são muito maiores, muito mais altos do que os teus. Então, por mais que você pense alto, eu penso muito mais alto. Sabe, Deus nos chama para sonhar. Ei, quais são os teus sonhos que estão escondidos na gaveta que de repente Deus colocou dentro do teu coração? Mas não é aquele sonho que vem da tua cabeça, é aquele sonho que Deus colocou dentro do teu coração, que você sabe. Sabe quando que a gente sabe que um sonho é de Deus? Vou falar para você uma dica. Você sabe quando você sabe que um sonho é de Deus? Quem sabe? Quando você sabe assim identificar, caramba, esse sonho aqui, ele é de Deus para mim. Naturalmente é quando você não consegue realizá-lo. Quando você olha para você olha para as suas circunstâncias e você diz assim, isso aqui é impossível para mim. Por mais que eu faça isso, eu não vou chegar aqui.
Eu não tenho capacidade para isso. Quando você começa, o Senhor começa a colocar esse sonho dentro do seu coração, aquilo começa a te incomodar, e você começa a olhar para você e ver que você não tem capacidade, há uma grande chance. Não vou falar que são todos, porque eu não sei o que você está sonhando, então não vou me responsabilizar quanto a isso, mas há uma grande chance desse sonho ser de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus precisam evidenciar que quem é que faz? Deus. Ele. É Ele que realiza. Nós fazemos a nossa parte de permanecer, de crer, de obedecer, mas Ele realiza. Então, quando você vai dividir com alguém um sonho que é de Deus, o que você fala para a pessoa quando você vai contar? Irmão, isso aqui foi Deus que me deu, porque eu não era possível não. E aí, qual é o nome que é glorificado nessa hora? O seu ou o de Deus? O de Deus. Porque às vezes você chega num lugar e aí você tem a falsa impressão, sensação que, porque eu estudei em Harvard, eu fiz PhD, doutorado, aí você acha que eu ocupo esse lugar porque meu mérito, meu conhecimento. Quero te falar que você só chegou lá porque Deus permitiu que você chegasse. Mas existem sonhos que realmente você vê que é tudinho a mão de Deus. Quem diria que um homem sairia de Canaã e se transformaria num governador do Egito? Era impossível. Nações diferentes. Como que ele chegaria àquele lugar? Como que no desenrolar da história, ele que não era da família, não era nada, não compartilhava da mesma crença, seria levantado como governador do Egito e seria o segundo homem mais poderoso daquela nação? Um menino que foi tirado da sua família com 17 anos. Como? Um sonho de Deus. E nesse caso aqui, era um sonho de Deus, era uma recompensa de Deus, porque ela queria. E ela diz assim, a Bíblia diz que ela vai. E outra lição que eu quero que você aprenda aqui é: ei, para de procurar quem não pode te ajudar. Que mania feia que a gente tem de estar nas nossas angústias, nos nossos problemas e procurar quem não pode te ajudar. Você está passando por um problema, ao invés de você ligar para o seu irmão em Cristo Jesus, que tem uma palavra para te ajudar, sabe o que você faz? Você vai dividir com a amiga lá do trabalho. Aí sabe o que você faz? Você vai dividir com um amigo que na sexta-feira vai para o bar, vai não sei para onde. É isso que você vai fazer. Sabe? Essa mulher, o marido dela perguntou assim: mas por que você quer ir lá com o profeta? Tá tudo bem? Não se preocupe. Eu vou lá e já volto. A Bíblia conta que no caminho, quando Eliseu a vê, ele manda Geazi perguntar se está tudo bem com ela. Ela poderia ter falado: então fala para ele que não está tudo bem. Eu estou aqui desesperada, meu filho morreu, eu vim até ele. Mas ela disse: ei, Geazi não pode resolver o meu problema. Não foi ele que lançou a palavra sobre a minha vida. O nosso primeiro recurso, irmãos, precisa ser Deus. Quando você tiver qualquer dificuldade, quando você tiver qualquer problema, você precisa buscar ao Senhor. Eu gosto do versículo que diz que ela pegou o menino, ela subiu no quarto do homem de Deus, ela deitou o menino da cama, saiu e fechou a porta. Quando eu lia isso e eu li fechou a porta, eu lembrei do versículo que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto e te observa, e ele te recompensará. Às vezes a gente fala: eu não vou orar, Deus não fala comigo. A gente fica tão angustiada que a gente quer logo falar com uma pessoa, porque a pessoa vai dar uma solução rápida pra gente, né? Tu não sabe o que aconteceu. Aí tu quer escutar. Aí eu acho lindo que às vezes Deus quebra nas pernas, a pessoa não atende o telefone. Aí tu liga pra outra, não atende. Aí tu fica: ai meu Deus, e agora o que eu faço? E essa decisão, o que? Porque simplesmente você não quer entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer assim: ó, Pai,
o que eu faço. A Bíblia diz que ele está lá, ele está em secreto, ele não vai chegar. A Bíblia não diz para você ir que ele vai chegar. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que está em secreto, ele está lá. Você pode ir lá, você pode contar lá, você pode perguntar lá, porque ele está lá. Mas a gente não faz isso. Nós recorremos a outras coisas. Tô com dívida, vou recorrer ao empréstimo. Tô com não sei o que, vou no agiota. Tô com não sei o que, vou ligar pro fulano. Fulano, tu pode me emprestar tanto? Aí não deixa eu te contar o que aconteceu. Tô passando por essa prova, vai. A gente não busca Deus. O que era a nossa primeira opção, o que tem que ser o primeiro. Acreditando que se naquele momento você não levantar, não escutar algo, quando você sair pela porta do seu quarto, ele vai levantar alguém para falar com você. Ele vai te dar uma palavra, na palavra dele, para falar com você. Mas nós não fazemos isso. Sabe o que acontece? Muitas vezes quebramos a cara. Fazemos coisas que não é para fazer. Mas essa mulher nos ensina a ter um posicionamento diferente. Está tudo bem? Está tudo bem. Eu vou tratar com quem pode me ajudar. Fica tranquilo, está tudo bem. E eu não estou falando aqui que você não pode compartilhar a sua vida com as pessoas. Mas você precisa ter Deus como sua primeira opção. Eu lembro que quando a Aline se converteu, ela sempre estava na minha casa e tudo, eram muitas dúvidas, ela perguntava e toda manhã ela estava lá e estava perguntando e estava questionando, até que um dia eu falei: Deus, eu acho que eu estou fazendo errado. Acontecia alguma coisa na vida dela e ela: por que aconteceu isso, não sei o que, aí, por que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um dia eu cheguei com ela e falei: olha, deixa eu te falar algo, a partir de hoje, não me ligue mais. Aí ela tomou um susto. Eu falei: não me ligue mais. Primeiro você vai buscar o Senhor. Depois você vem até mim. E por favor, de preferência com aquilo que o Senhor já falou com você. Entendeu? E foi aí que ela cresceu espiritualmente. Porque líderes, pastores, supervisores, quem quer que sejam, não podem ocupar o lugar que é de Deus na sua vida. Nós não somos bengalas, nós estamos aqui para dar um direcionamento, nós estamos aqui para caminhar junto, não para ficar falando para você sim, não, você pode, você não pode. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você precisa construir esse relacionamento. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem que você fale: mas isso é errado? Eu falo: não sei. Mas não sei. Você já buscou o Senhor? Porque eu não sou bengala de ninguém. Você precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Agora, poxa, eu estou buscando o Senhor. Eu estou com meu coração aflito, eu já orei. Então vamos conversar, vamos buscar junto, vamos ver o que o Senhor pode fazer. E essa mulher nos ensina isso. Ei, você precisa ter o Senhor como sua primeira opção. Não saia daqui sem essa verdade na sua vida. Se você é uma pessoa que fica recorrendo sempre a outros meios, a outros interfúgios, antes de buscar o Senhor, busque primeiro o Senhor. Coloque, dê primazia ao Senhor, coloque Ele como prioridade na sua vida. E aí você vai ver o milagre acontecer. Porque o que ela fez quando Geazi apareceu? Não, tá tudo bem. Deixa eu ir com quem me deu a palavra, deixa eu ir com quem pode resolver. Chegou lá com Eliseu e falou: Eliseu, eu te pedi um filho. Ela lembrou o Senhor da promessa dele. Eu te pedi, Senhor. O Senhor me deu, agora ele está morto lá na minha casa. Engraçado que o que Eliseu mandou Geazi fazer, ele foi lá, ele fez, o menino não acordou. Ei, vai ter um monte de gente que vai ter boa intenção com você, vai ter boa intenção, mas não é Deus, não sabe de fato o que você precisa. E preste atenção você também quando decidir ajudar alguém, para não estar ajudando alguém que Deus não quer que você ajude, colocando a mão onde Deus não quer que você coloque.
Porque às vezes nós queremos ajudar as pessoas e nós acabamos amenizando aquele processo que ela está passando, pensando que estamos ajudando. Lá na frente a pessoa vai passar por algo muito pior, sabe? Então aquela mulher chega e diz assim: eu não te pedi um filho. Ele fala: não, vamos. Agora sabe o que eu mais gosto? Pra gente encerrar, eu já mandei, o Geazi tá indo. Se você não for comigo, eu não vou sair daqui. Ei, irmão, quando Deus falou para Moisés e disse assim: ó, Moisés, eu estou cansado desse povo. Vocês vão entrar na terra prometida. Eu vou mandar anjos adiante de você. Vai, Moisés. Negativo. Se o Senhor não for conosco, então nem nos mande ir. Nem nos mande ir. Sabe por quê, Senhor? Porque a tua presença que nos distingue, é a tua presença que faz diferença entre quem a gente é dos outros povos. Ei, meu irmão, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo, se isso aqui é eu e o Senhor, eu não vou sair. Eu não vou sair daqui. Sem a tua presença eu não saio daqui, sabe por quê? Sem uma resposta eu não saio daqui, porque foi o Senhor que me prometeu. Eu e você somos desafiados a andar por aquilo que nós não estamos vendo. Aquela mulher estava, o que ela via? Qual era a realidade dela? Era um filho morto nos braços dela. Ela poderia ter falado assim: chama meu marido, servo vai lá, chama meu marido. Reúne as mulheres que são pagas para chorar, vamos fazer o enterro. Mas não foi isso, cara. Vamos fazer o enterro, chama todo mundo. O menino morreu. E a história poderia ser essa. Entraram na casa dela e ela estava aos prantos, chorando. Mas ela decidiu acreditar, sabe o quê? Ei, quem me prometeu isso daqui foi um homem de Deus, não foi qualquer pessoa, foi um representante de Deus. Quem é que tem prometido para você? É a palavra de Deus? Então eu quero te falar, Deus tem compromisso com a palavra. A promessa veio da palavra, a promessa veio de Deus. Então eu quero te falar, Deus tem compromisso com a palavra. Então ela chega e diz assim: não, quem me prometeu isso aqui foi o Senhor. Então eu não vou andar pelo que eu estou vendo. Mas tu não tá vendo, menino, isso daí não tem jeito. Esse homem não tem mais jeito. Ai, tu não tá entendendo. Quem me prometeu foi o Senhor. Eu não ando por aquilo que eu tô vendo, eu ando pela promessa dele. Mas tu não tá vendo, esse diagnóstico não tem jeito, não tem cura. Mas quem disse que levou todas as minhas doenças e enfermidades naquela cruz foi Jesus. E eu vou me agarrar nisso e não naquilo que o médico está falando. Eu li um texto hoje que eu achei interessante. O pastor disse assim: Jezabel deu 24 horas para matar Elias. 24 horas. Até hoje. Elias não morreu, né? Quem pegou o corpo dele foi arrebatado até hoje. Elias não, desculpa. 24 horas para matar Eliseu. E até hoje, Eliseu foi arrebatado. Foi Elias? Estou confundindo? Ah, então volta. Então, não morreu. E até hoje ninguém achou o corpo dele, meu. Estou confundindo as histórias, tá certo, né? E às vezes eu confundo os dois. Mas sabe o que eu achei interessante? Quando ele disse assim, ó: quem dá a última palavra é o Senhor. A Jezabel tinha um decreto sobre a vida daquele homem, mas quem deu a última palavra de como seria o fim dele foi o Senhor. Quem dá a última palavra nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, das nossas famílias, não é o mundo, não é o médico, não são os professores, não são as circunstâncias, é o Senhor. Mas para você viver aquilo que o Senhor tem para sua vida, você precisa ter uma atitude como a mulher sunamita.
Você precisa se levantar, você precisa ir atrás da sua promessa, requerer a sua promessa e dizer assim: se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. E não olhar por aquilo que você está vendo, mas andar acima do que você está vendo. E é difícil, irmãos, porque é fácil a gente falar quando nós estamos diante de um diagnóstico de câncer e o cabelo está caindo. É fácil a gente falar quando você está fazendo o tratamento e o médico está falando que não está resolvendo nada. E as circunstâncias mostrando para você tudo o contrário daquilo que você está vivendo. É fácil. Eu não sei se vocês conhecem a história de um rapaz chamado Kaique, mas essa semana eu estava assistindo um podcast e eu vi um corte da mãe dele falando. Rapaz saudável, acho que tem 17 anos. É o que teve um aneurisma em cima de uma moto que cantava. E ele estava 17 anos dirigindo, ele tinha uma moto elétrica, estava no auge, indo um monte de igreja fazer show, tudo. E ele teve um aneurisma, caiu de cima da moto, teve traumatismo craniano. Rapaz hoje muito debilitado, não anda, né, já está em casa, mas assim, tá aprendendo aos pouquinhos, uma vida muito difícil. E me chamou a atenção quando ela disse assim, ó, que todos os dias os médicos diziam para ela que era o último dia dele. Todos os dias. E aí um dia ela chegou e disse assim: Senhor, pode levar ele. Se eu estou segurando o meu filho, Pai, pode levar, ele é teu, leva, eu não quero mais ver o meu filho sofrendo desse jeito, do jeito que ele está sofrendo. Ela disse que foi embora para casa, orou com sinceridade, ela chegou no outro dia, esperou o quê? Morreu. A notícia. Ao médico: morreu não. Passou outro dia, morreu não. Passou outro dia, não morreu. Aí ela disse: tem propósito, Senhor. Eu não vou mais olhar e andar pelo aquilo que os médicos estão falando, mas eu vou andar por aquilo que o Senhor tem para o meu filho. O Senhor vai fazer um milagre na vida dele. E hoje o menino está com muita debilidade, muita deficiência, mas está em casa, se recuperando. E quando eu olhei aquele menino, eu falei: Senhor, o Senhor vai fazer um grande milagre na vida desse menino, e o teu nome vai ser engrandecido e glorificado. E ela disse assim, eu perguntei do Senhor: Senhor, por que meu filho? Por que meu filho? Por que eu? Ele era tão jovem, saudável, estava cantando na igreja, um menino de Deus. Ela disse que o que o Senhor falou para ela foi: por que não você? Por que não você? Sabe, irmãos? E nós precisamos entender que nós vivemos dias maus e que Ele bate na nossa porta. E que no dia que você questionar o Senhor: por que eu? Por que essa dor me alcançou? Por que eu estou passando por isso? Eu quero que você lembre: por que não você? Por que não você? Por que Deus não escolheu você para glorificar o nome dEle através da sua vida? Por que Ele não escolheu você para andar acima das circunstâncias? Mas eu também preciso encerrar te falando: vai ser muito difícil você vencer a batalha da incredulidade se você não andar com quem é o dono do dom da fé. Não esqueça disso. Você não tem, eu não tenho capacidade humana para isso. Pode ficar de pé. E a minha pergunta hoje para você é:
Será que a sua fé está fortalecida hoje? Será que a sua fé está fortalecida hoje se o dia mal bater na sua porta? Será que o seu tanquezinho está cheio para andar, não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que o Senhor liberou pela sua vida? Ou será que você vai ser pego de surpresa? Será que você tem buscado o Senhor e tem alimentado a sua fé? Porque nós estamos aqui, irmãos, no mundo. E no mundo coisas mais acontecem. Sabe qual às vezes é o nosso pensamento errado? É achar que, comigo não vai acontecer porque eu tô lá na igreja. Eu tô lá na igreja, eu oro, todo domingo eu tô lá na igreja, eu vou para a célula. Eu dou meu dízimo, eu oferto, eu trabalho na igreja, comigo não vai acontecer. Isso é um pensamento muito errado. Por que não você? Por que não você? Mas o nosso questionamento hoje, diante da história da mulher sunamita, é: será que se o luto, a morte bater na nossa porta hoje, nós temos a fé dela? Será que se um diagnóstico bater na nossa porta hoje, nós temos a fé dela de falar está tudo bem e de recorrer para quem de fato pode resolver? Será que se as dívidas, se o inesperado, de repente uma traição, bater na nossa porta, será que nós temos fé hoje? Será que nós temos enchido o nosso tanquinho de fé? Que só quem pode, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Será que você tem ouvido a palavra? E quando eu digo ouvir a palavra, não é sentar aí na cadeira de domingo a domingo, não. É ouvir o Senhor falar para você a palavra dele. Será que tem ouvido? Será que hoje você pode falar como Abacuque falou? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Será que você está pronto para fazer essa declaração? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o Senhor diga não para você, ainda que Ele diga ainda não acabou o processo de espera, ainda que Ele diga para você não é a hora, aguenta mais um pouco. Será que você vai se alegrar e você vai exultar o nome do Senhor? Ou você vai virar as costas para Ele? Será que você vai correr em direção a Ele como aquela mulher sunamita correu? Ou será que você vai se revoltar com Ele? Eu quero que você pense, irmão, que você traga a sua memória. Hoje é dia de nós nos comprometermos a avivar a nossa fé, a entender que Deus tem planos altos, grandes, maiores do que os nossos, que muitas coisas nós não entendemos, mas que Ele sabe que está tudo no controle dEle. Que você possa trazer à sua memória aquilo que você tem orado e não tem acontecido. Que você possa perguntar dele: Senhor, será que eu estou enchendo o meu tanquinho de fé? Ou eu deixei o meu tanquinho no meio do caminho e eu estou vivendo só no automático? Se você está com a sua fé enfraquecida, se você já deixou as promessas de Deus para trás, se você acha que elas não vão acontecer,
Se você não tem alimentado a sua fé o suficiente para continuar, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero que você dê um passo diante do Senhor, pedindo ajuda. Nós precisamos ter o coração rendido diante do Senhor.